Neste vídeo vamos aplicar o modelo dos fluxos de caixa descontados para a avaliação de empresas. Vamos utilizar o DCF, o Discounted Cash Flow, e vamos também utilizar o EVA, o Economic Value Added, para a avaliação de uma empresa, para a determinação do Enterprise Value. E para tal é preciso definir um conjunto de pressupostos. Elaboramos um modelo financeiro onde a primeira folha são precisamente os pressupostos nos quais a nossa avaliação assenta. Como vamos fazer projeção de fluxos de caixa para um período explícito, e no caso vamos utilizar 5 anos de projeções, e depois vamos calcular uma perpetuidade, porque no pressuposto de que a empresa vai manter a sua atividade para além desse período explícito, todas as projeções de fluxos de caixa, bem como os EVAs que vamos estimar, vão ter de ser atualizados ao momento presente. E como vão ter de ser atualizados ao momento presente, vamos ter de calcular uma taxa de desconto. Aquela taxa que nos permite atualizar as projeções de fluxos de caixa. Porque a nossa empresa é financiada através de capital próprio e através de dívida. Essa taxa de desconto vai ser o custo médio ponderado do capital. Ele é conhecido pelo WACC, Weighted Average Cost of Capital. E vamos precisamente começar por aqui. Nas premissas ou nos pressupostos para efeitos de cálculo do WACC, vamos considerar uma taxa de juro sem risco, as nossas obrigações do Tesouro a 10 anos, aqui 3,13%, o Equity Risk Premium para Portugal, e no prémio de risco, ou no Equity Risk Premium, a nossa referência baseia-se em Damodaran, na informação proporcionada por Damodaran para os vários países do mundo. Para Portugal, mais atual, o Equity Risk Premium Rating, é este que vamos utilizar, 5,78%. 5,78%. A empresa que vamos avaliar, ela opera no Business and Consumer Services. E utilizando também como referência Damodaran, o beta desalavancado do setor, a folha mais atualizada do Damodaran, para Business and Consumer Services, que é o setor de atividade que mais se aproxima aqui da nossa empresa, 0,68 de Unlevered Beta. Beta do ativo, um beta que não inclui o risco da dívida, e vamos ter de fazer depois o cálculo do beta alavancado. 0,68. Consideramos uma taxa efetiva de IRC de 20% para a nossa empresa, a ABC SA, e a nossa taxa de crescimento na perpetuidade, o nosso G, foi considerado como 1,5%. É uma percentagem conservadora, mas está devidamente alinhada e até abaixo daquilo que é expectável para o crescimento da economia, do mercado, no qual esta empresa se enquadra, portanto, abaixo do produto interno bruto do PIB. Bom, para o cálculo do WACC, que é o custo médio ponderado do capital, o WACC, já referi que é a taxa de desconto utilizada para atualizar os fluxos de caixa futuros da empresa. E, portanto, representa o custo médio ponderado de todas as fontes de financiamento, ponderado pelos respectivos pesos da estrutura de capital. Então, o WACC é o custo do capital próprio, que aqui é denominado por KPE, vezes o peso
que o capital próprio, o equity, tem na estrutura de financiamento da empresa, que é composta por equity, por capital próprio, mais debt, mais dívida. E vamos somar a isto o custo da dívida. Portanto, esta empresa tem dívida financeira que suporta juros. Os juros têm um custo, o custo da dívida, a taxa de juro do financiamento. E como os juros são aceitos como custo, ou seja, são fiscalmente aceitos, há um benefício fiscal. E vamos aplicar à taxa de juro, o KD, o efeito fiscal. E multiplicando por dívida sobre capital mais dívida, ou seja, o peso que a dívida tem na estrutura de financiamento, esta fórmula vai nos permitir chegar ao custo médio ponderado do capital. A componente custo do capital próprio e a componente custo da dívida nos respectivos pesos que cada uma das fontes de financiamento tem na estrutura de capital. Para calcular o custo do capital próprio, que é um custo implícito, usamos o modelo CAPM. Ou seja, o custo do capital próprio é a taxa de juro sem risco, que aqui vamos utilizar as obrigações do Tesouro a 10 anos, vezes o Equity Risk Premium multiplicado pelo beta alavancado, que é um beta que vai ser, no fundo, corrigido pela estrutura de financiamento desta empresa, incorporando o risco da dívida. E é a equação de Hamada que vai, efetivamente, fazer isto. Ou seja, o beta alavancado é o beta desalavancado que obtivemos ali do Damodaran, vezes 1 mais o efeito fiscal vezes o debt-to-equity ratio, ou a dívida sobre o capital próprio. Esta equação vai transformar um beta de 0,68, portanto um beta ativo, que não contempla o risco da dívida, num beta bastante superior de 1,22, que já incorpora o risco da alavancagem da empresa. Porque esta empresa, ela tem aqui um rácio debt equity de 1,058. Portanto, ela é financiada por dívida, é financiada por capital próprio e, portanto, isto vai levar a que o beta seja um beta alavancado de 1,22. O peso do capital próprio em termos de estrutura de financiamento é de 49,85, o peso da dívida 50,14 e, portanto, o WACC, contemplando aqui a nossa fórmula final, considerando o custo do capital próprio vezes o peso que o capital próprio tem na estrutura de financiamento, mais o custo da dívida com efeito fiscal vezes o peso que a dívida tem na estrutura de financiamento, isto vai gerar um WACC de 7,7031. Este valor vai ser fundamental aqui para o nosso processo, porque vai ser através do WACC que vamos fazer a atualização dos fluxos de caixa que vão ser projetados através do chamado fator de atualização. Vamos chamar ao momento presente, que é o ano N, todas essas projeções que vamos fazer. E falando então nas projeções. As projeções necessitam de uma série de pressupostos que estão assim lançados na folha de cálculo, os pressupostos operacionais e de crescimento. Aquilo que a empresa estima em termos de volume de negócios para os próximos anos, desde N+1 até N
mais 5. E temos o crescimento do volume de negócios em termos de percentagem, portanto a empresa estima crescer 6% em N mais 1, igualmente em N mais 2, 5% em N mais 3, 5% em N mais 4, 4% em N mais 5, momento em que há uma estabilidade em termos de crescimento e considera ser este o nosso último ano de projeções. A estimativa da margem EBITDA, a margem EBITDA é calculada dividindo o EBITDA pelo volume de negócios da empresa, portanto a estimativa é 22%, a estimativa é 23% em N mais 1, 23,5% em N mais 2, 24% em N mais 3, 24,5% em N mais 4 e 25% em N mais 5. Temos também a estimativa do CAPEX, ou seja, dos investimentos em ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis, os prazos médios de recebimento de inventários e de pagamentos. Através destes prazos que são estimados, vamos conseguir calcular o saldo à data de relato de cada um dos anos, 31 de dezembro de N mais 1, N mais 2, N mais 3, N mais 4 e N mais 5. Vamos calcular os clientes, os inventários finais, os fornecedores, vai ser através dos prazos médios. Depois temos o custo das mercadorias em função do volume de negócios, portanto estima-se 35% ao longo dos 5 anos, tudo pressupostos, estimativas. As taxas de depreciações e as amortizações e depois o quanto se estima vir a amortizar a amortização do financiamento bancário. Portanto, o financiamento bancário, a sua amortização ao longo do período explícito. Bom, para tal, todas as folhas são folhas que são produzidas por uma ordem concreta, ou seja, quando se produz a informação numa folha, essa informação vai ser necessária ou na folha seguinte ou em folhas seguintes. Claro que o alvo disto tudo é a projeção da demonstração dos resultados e do balanço. A demonstração dos resultados necessita das vendas, que estão agora projetadas, do custo das mercadorias, que é uma percentagem das vendas, conforme já vimos, os fornecimentos e serviços externos, os gastos com pessoal, formou-se o EBITDA da empresa, atende-se à margem EBITDA, que era um dos pressupostos, as depreciações e as amortizações, e agora, para conseguir alimentar a demonstração dos resultados com as depreciações e as amortizações de cada um dos períodos, eu preciso do meu mapa de depreciações, que está aqui na origem disto. E, portanto, o mapa das depreciações parte em cada ano do ativo fixo bruto, no início do período, mais o CAPEX, ou do investimento que é feito em ativos fixos tangíveis naquele ano, gera-se o ativo fixo tangível bruto no final do período, que menos as depreciações do respectivo período e as acumuladas que vão acumulando, não é? Temos o ativo fixo líquido no final do período. Então, é através das depreciações em cada exercício, que estão aqui já projetadas, e corresponde a 8% do bruto, de acordo com os pressupostos, que a demonstração dos resultados vem com os respectivos valores das depreciações. Subtraindo as depreciações ao EBITDA, temos o EBIT, que é o resultado operacional, e temos a margem EBIT, calculada como EBIT sobre volume de vendas, a margem EBIT, e os juros.
E os juros e gastos de financiamento, que estão aqui projetados na demonstração dos resultados, vêm do anterior mapa dos financiamentos, onde temos o financiamento bancário não corrente, o financiamento bancário corrente, a dívida de curto prazo, o total do financiamento, corrente e não corrente, assim estimado, a amortização em cada exercício, daí baixarmos o financiamento bancário ano após ano e considerando então a taxa de juros de 5,5%, os juros suportados em cada exercício e que foram conduzidos à demonstração dos resultados nas respectivas previsões. Formou-se o resultado antes de impostos, uma vez que a taxa efetiva de IRC nos pressupostos é de 20%, aplicamos essa taxa ao resultado antes de impostos e obtivemos o resultado líquido do período que ligou ao balanço. Portanto, no capital próprio, o resultado líquido do período vem da demonstração dos resultados. Portanto, a demonstração dos resultados concluída, podemos passar para o balanço. E o balanço vai acolher valores projetados em folhas, em quadros anteriores. No quadro do CAPEX e das depreciações, construímos os valores finais dos ativos fixos tangíveis, portanto, a cada data de relato. No mapa das necessidades fundo maneio anterior, foram projetados os saldos finais de clientes, utilizando os períodos médios de recebimento. Foram projetados os inventários, utilizando o período médio de inventários. Foi projetado o estado devedor, em ativo, e tivemos assim o total das necessidades fundo maneio. Nos recursos cíclicos, fizemos a projeção dos fornecedores, utilizando o prazo médio de pagamentos nos pressupostos. O Estado e outros entes públicos, credores, passivo, foi projetado. E tivemos o total dos recursos cíclicos. A diferença entre necessidades cíclicas e recursos cíclicos é ou são as necessidades de fundo maneio. Mas este mapa, que nos permite também fazer a projeção da variação das necessidades de fundo maneio, o quanto varia entre um período e outro, ou seja, o quanto varia entre um período e outro, as variações das necessidades de maneio, mas este mapa, para além de ser bastante útil seguidamente para o Free Cash Flow to the Firm, que já vamos ver, ele também é útil para o balanço, porque é daqui que vamos ter os clientes, os inventários, o Estado e os fornecedores, que vão todos diretamente ali para o balanço. Portanto, o ativo corrente é formado por inventários, clientes, Estado e outros entes públicos em ativo, saldo devedor. O caixa e financiamentos bancários também foi projetado. E temos o total do ativo corrente para cada um dos períodos. E o total do ativo, que contempla ativo não corrente e ativo corrente. O capital próprio, portanto, esta empresa tem um capital social de 1 milhão de euros. Portanto, aqui isto são valores em milhões de euros. Temos as reservas e resultados transitados, que vão sendo aumentados através da retenção de resultado líquido do período, uma parte para distribuição de dividendos sai, e o total do capital próprio para cada um dos períodos. O passivo não corrente é formado pelo financiamento bancário de médio e longo prazo, que vai diminuindo ao longo do período, e aquilo que a empresa vai pagando sempre nos próximos 12 meses é o financiamento bancário instituído no passivo
corrente, o qual também é constituído por fornecedores e por Estado e outros entes públicos na vertente de dívida que vem do mapa das necessidades de fundo maneio. Temos o total do passivo corrente, que, somando com o passivo não corrente, totaliza o passivo. O passivo total mais o capital próprio é igual ao ativo. O ativo é sempre o total do capital próprio mais o passivo. Portanto, esta equação fundamental, ela está devidamente verificada no balanço, porque temos ali a verificação da soma de controlo devidamente verificada. Portanto, isto está equilíbrio no balanço correto. Bom, com as demonstrações financeiras projetadas, portanto, a demonstração dos resultados projetada para 5 anos, o balanço projetado para 5 anos. Agora vamos construir o nosso modelo de avaliação de empresas através do Discounted Cash Flow, ou o método dos fluxos de caixa descontados. Bom, na folha seguinte, para chegar aqui à avaliação pelo Discounted Cash Flow, sistematizamos o WACC, que eu logo no início expliquei como é que ele foi calculado. Portanto, apenas aqui a sistematização do cálculo. É uma métrica fundamental porque vai-me permitir fazer a atualização dos fluxos de caixa. Porque o método dos fluxos de caixa descontados baseia-se no facto de que a empresa é capaz de conquistar caixa ao longo de 5 anos de previsões e como a empresa vai continuar a desenvolver a sua atividade, vamos também calcular uma perpetuidade. Bom, como é que se calcula o Free Cash Flow to the Firm? O fluxo de caixa na ótica da empresa. Tudo começa pelo resultado operacional da empresa, o EBIT, que consta da demonstração dos resultados previsional. Portanto, ele está aqui, foi uma mera transposição do EBIT que foi calculado na demonstração dos resultados previsional. Temos os dados todos e agora é só colocá-los aqui para construir a fórmula do Free Cash Flow to the Firm. O Free Cash Flow to the Firm começa com o NOPAT. O NOPAT é o Net Operating Profit After Taxes. É o resultado operacional líquido do imposto. É a parte do EBIT que fica com a empresa, entre aspas. Porque se aplicarmos ao resultado operacional o efeito fiscal 1 menos T, temos o NOPAT. E, portanto, retirando do EBIT a fatia do imposto, temos o NOPAT, que está assim estimado ao longo do período explícito das projeções. E, como queremos aqui fazer uma aproximação a um fluxo de caixa livre para a empresa, vamos, no fundo, agora, corrigir este NOPAT com alguns valores fundamentais. O primeiro são as depreciações e as amortizações. A demonstração dos resultados subtraiu as depreciações e as amortizações ao EBITDA para formar o EBIT. Mas as depreciações e as amortizações são um gasto da contabilidade, mas não se traduzem em saída de caixa. É um gasto não desembolsável. E, consequentemente, ele tem que ser dado agora de volta e somamos as depreciações e as amortizações, ou todos os gastos não desembolsáveis terão de ser repostos, e vamos subtrair o CAPEX e vamos também subtrair as variações das necessidades de fundo de maneio. E vamos obter o Free Cash Flow to the Firm. NOPAT, mais gastos não desembolsáveis, menos investimento em ativos fixos tangíveis e intangíveis,
menos as variações nas necessidades de fundo de maneio que vieram do nosso mapa de variação das necessidades de fundo de maneio. Foi também para isso que ele foi construído. E, portanto, o Free Cash Flow to the Firm, no ano N+1, é de 1046,38, ou 1.046.380, pronto, mas fizemos aqui estes valores em capa para serem mais pedagogicamente ficarem aqui também melhor no próprio modelo, mas sabemos que isto tudo é em milhões de euros. N+2, N+3, N+4 e N+5. A projeção sempre no PET, mais gastos não desembolsáveis, menos o Capital Expenditures, menos as variações em necessidades de fundo de maneio, dá-me o meu Free Cash Flow to the Firm. Aqui uma métrica, o Free Cash Flow to the Firm como percentagem do volume de negócios, meramente um rácio. E agora vem a parte da perpetuidade. Porque uma coisa é o período explícito das projeções. De N+1 a N+6. Agora, esta empresa, como vai ter continuidade, não vai ficar aqui pelo ano N+5 e, de uma forma, agora, em termos de perpetuidade, vamos calcular o valor terminal ou a perpetuidade utilizando a fórmula de Gordon, em que o valor da perpetuidade, ou a perpetuidade, ou o valor terminal, pelo Discounted Cash Flow, é o fluxo de caixa do último ano das projeções, do período explícito, N+5, vezes 1 mais a taxa de crescimento, a dividir pelo WACC menos a taxa de crescimento. É uma perpetuidade em crescimento. Utilizando esta fórmula, exatamente com os seus valores, a perpetuidade cifra-se em 29.720.620 ou 29.720.62 aqui em capa. Ora, temos os Free Cash Flows todos projetados. Temos a perpetuidade calculada. Agora, há que calcular os valores presentes ou atualizar todos estes cash flows. E aqui é que vai ser necessário o WACC, que nos vai permitir calcular o fator de atualização ou o fator de desconto. Podemos calcular o fator de desconto através desta fórmula. 1 a dividir por 1 mais WACC elevado a T. Ou simplesmente 1 mais WACC elevado a menos T. Em que T é 1 no primeiro ano, 2 no segundo, 3 no terceiro, 4 no quarto e 5 no quinto. Ora, temos então 1 a dividir por 1 mais WACC elevado a 1, 0,931940, elevado a 2, elevado a 3, temos ali os fatores de atualização devidamente calculados. E vou multiplicar os fluxos de caixa, o Free Cash Flow to the Firm e a própria perpetuidade pelo fator de atualização e tenho os Free Cash Flows descontados. Ou seja, todos atualizados ao momento presente, que tomamos aqui como o ano N, o ano base. Vejam que a perpetuidade 29.720, atualizada ao período N, é de 20.892,83. E, portanto, somando todos os valores atualizados, incluindo a perpetuidade, temos o Enterprise Value. É o somatório de tudo isto. 26.357,37. Vejamos que a percentagem do Enterprise Value representada pelo valor terminal é de 79,27. Portanto, o valor terminal, ou a perpetuidade, pesa
em 79,27% de todo o Enterprise Value, que é muito relevante, e isto é assim mesmo. Portanto, as perpetuidades rondam sempre 60% a 80% do Enterprise Value. Se subtrairmos ao Enterprise Value a dívida financeira líquida do ano N, que é de 1.375.000 ou 1.375, aqui em capa, temos o equity value de 24.982,37. Este é o valor da empresa na perspectiva, portanto, é o valor do capital próprio. É o equity value, o valor para os acionistas, subtraindo ao Enterprise Value a dívida financeira líquida do período N. Bom, este é o valor da empresa e o valor do capital próprio. Chegamos a estes valores e agora vamos utilizar o EVA como modelo de avaliação de empresas. O EVA é o Economic Value Added. Parte-se do pressuposto que uma empresa pode ter resultados contabilísticos positivos, todavia pode estar a destruir valor. E para tal, vamos, no modelo EVA, fazer o seguinte. O EVA é um modelo de avaliação de criação ou de destruição de valor. Para calcular o EVA, precisamos dos capitais investidos na empresa. E os capitais investidos na empresa podem ser calculados através de duas óticas. A ótica das aplicações e a ótica das fontes. Ambos têm que dar a mesma coisa. Na ótica dos ativos ou das aplicações, os capitais investidos calculam-se pela soma do ativo fixo tangível, dos ativos intangíveis, sempre líquidos, portanto, deduzidos das depreciações e das amortizações, e das necessidades fundo de maneio. O somatório de tudo isto é o capital investido na perspectiva do ativo ou na perspectiva das aplicações. Todos estes valores, eles vêm do balanço ou também vêm daqueles mapas anteriores que nos permitiram construir o balanço. Portanto, está aqui os valores previstos de ativo fixo tangível, de ativo intangível. Podemos ir ali ao balanço e foram obtidos a partir dos valores que estão assim estimados. E com estes valores vamos somar as necessidades de fundo de maneio, que vieram do mapa de necessidades de fundo de maneio, não é? Conforme eu expliquei anteriormente, eu calculei as necessidades de fundo de maneio desta empresa e as suas variações. Mas as necessidades de fundo de maneio, aqui projetadas, são colocadas aqui no modelo EVA e somando ativo fixo tangível, mais ativos intangíveis, mais as necessidades de fundo de maneio, temos os capitais investidos na empresa, mas pela perspectiva das aplicações. Pela perspectiva das fontes, temos a dívida financeira líquida e o capital próprio. A dívida financeira líquida, ela advém das projeções que fizemos para o financiamento, portanto, dívida financeira líquida é a dívida bruta menos o caixa. A empresa possui um caixa e depósitos, pode fazer face a parte da dívida financeira bruta e transforma-se assim na dívida financeira líquida. E o capital próprio, que advém, obviamente, do balanço. E o capital investido na ótica das fontes é igual ao capital investido na ótica dos ativos. Portanto, o ativo económico corresponde ao capital investido pela via das fontes. Bom, e este capital investido, ele vai agora ser uma das bases importantíssimas para o cálculo do EVA. O EVA vai ser calculado da seguinte forma. O EVA é
o NOPAT, já sabemos o que é o NOPAT, o Net Operating Profit After Taxes, o EBIT com efeito fiscal, o resultado contabilístico ou operacional que a empresa foi capaz de conquistar, mas isto teve um custo. Ou seja, foram capitais investidos, os quais acarretaram um custo. E se nós multiplicarmos o WACC pelos capitais investidos de arranque no início de cada período, e se compararmos com o NOPAT, se o NOPAT for superior ao custo dos capitais investidos em valor, a empresa cria valor. Se o EVA for negativo, ou seja, o NOPAT alcançado é inferior ao custo dos capitais investidos, a empresa destrói valor. Então vamos calcular o EVA para o período explícito, N+1 até N+5. Começamos pelo NOPAT, o EBIT vezes 1 menos T, portanto 1380,68, 1478,62, 1570, 1703,32, 1794,63. Portanto, é meramente pegar no EBIT e multiplicar pelo efeito fiscal. E temos agora o encargo do capital. Quanto os capitais investidos custaram. Multiplicando o WACC pelo capital investido no início de cada período. Já sabemos que o WACC foi calculado, ele advém aqui do nosso modelo, portanto é 7, o nosso WACC 7,3031 e esse WACC é multiplicado pelos capitais investidos no início de cada período e temos o chamado Capital Charge, ou o encargo do capital. O EVA é o NOPAT menos esse encargo de capital. E, portanto, esta empresa tem sempre um EVA positivo, não é? Portanto, é uma empresa que, em termos de projeções, ano após ano, cria valor e a criação de valor vai aumentando ano após ano. Ora, uma outra forma de calcular o EVA é através do spread. Ou seja, existe o ROIC, que é a rendibilidade dos capitais investidos. Para calcular o ROIC, divide-se o NOPAT pelo capital investido. E temos aqui as métricas alcançadas ao longo dos períodos de estimativa. E compara-se o ROIC com o WACC. E quando o ROIC é superior ao WACC, temos um spread ROIC menos WACC que é positivo. E se multiplicarmos este spread pelos capitais investidos, temos igualmente o EVA. É outra forma de calcular o EVA. Bom, temos o Economic Value Added, previsto, calculado e previsto para o período explícito, de N+1 a N+5. E agora vamos calcular o valor terminal. Ou seja, utilizando a perpetuidade em crescimento, pega-se no EVA, no último EVA estimado em N+5, aplicamos 1 mais G, 1 mais a taxa de crescimento e dividimos pelo WACC menos o G. E utilizando a fórmula da perpetuidade agora aplicada ao EVA, a perpetuidade dá 26.610,89. E, portanto, o valor terminal do EVA utilizado é de 25.884,17. É este o valor aqui, o valor terminal do EVA utilizado. 25.887,17. Bom, isto significa que temos os valores projetados de N+1 a N+5 e depois a perpetuidade. Agora vamos somar todas estas medidas, portanto todas estas projeções, mas devidamente atualizadas.
Ou seja, nós não podemos somar valores que estão posicionados temporalmente em períodos distintos. Vamos ter que os atualizar a um momento N, à nossa base. E aqui vai entrar outra vez o WACC como fator de desconto. Ou seja, exatamente aquilo que eu expliquei anteriormente. Ou seja, vamos multiplicar cada um dos EVAs projetados, incluindo a perpetuidade, pelo respectivo fator de atualização. E a perpetuidade de 25.884,17 atualizada passa para 18.195,91 ao momento N. E, portanto, todos os EVAs atualizados, incluindo a perpetuidade, o somatório de tudo isto, de todos os EVAs atualizados mais a perpetuidade atualizada ao momento presente, é o Market Value Added, o MVA da empresa, que subtraindo, ou peço desculpa, que somando o capital investido no ano N, temos o Enterprise Value através da metodologia EVA. Ora, 26.357,37. Exatamente o mesmo valor obtido através da utilização do Free Cash Flow to the form, o Enterprise Value pelo Discounted Cash Flow. Os 26.357,37 são os mesmos pelo método utilizando aqui o EVA. E quando os pressupostos estão corretamente definidos, isto bate certo. Se fizermos a subtração ao Enterprise Value pelo EVA da dívida financeira líquida, temos o Equity Value, na ótica do acionista, exatamente como tivemos pelo Discounted Cash Flow. Portanto, os valores coincidem, os caminhos foram outros, mas há aqui uma conciliação de valores. E essa conciliação, aqui a minha folha 9, verifica efetivamente que os valores do EVA e do Discounted Cash Flow são os mesmos. O resumo executivo da avaliação também assim identifica os mesmos valores pelo método Discounted Cash Flow e pelo Economic Value Added. Agora, é importante fazermos sempre alguma análise de sensibilidade. Portanto, esta empresa, calculamos o Enterprise Value e o Equity Value, obtivemos os valores identificados, não é? Mas utilizamos uma taxa de crescimento de 1,5% e um WACC de 7,3 qualquer coisa, portanto estava ali calculado 7,3031. Mas o Enterprise Value, ele é sensível às variações da taxa de crescimento e do WACC. E podemos fazer uma análise de sensibilidade para ver quanto daria o Enterprise Value aumentando a taxa de crescimento, diminuindo, aumentando o WACC ou diminuindo. Porque o nosso WACC de 7,30, quando cruza com a taxa de crescimento de 1,5, é efetivamente aquilo que obtivemos, 26.357,37. Agora, se, por exemplo, tivéssemos uma taxa de crescimento de apenas, ou tivéssemos contemplado uma taxa de crescimento de 1% e o nosso WACC fosse de 0,30, nesse caso, o Enterprise Value já daria 29.462,48. Portanto, vejamos o quão sensível o Enterprise Value é a variações de taxas de crescimento e de WACC. Agora, imagine-se que o nosso WACC era de 9,30 e a taxa de crescimento de 1,5, igual àquela que foi contemplada, Enterprise Value 19.329,49. Ou seja,
Pode-se assim analisar, através desta análise de sensibilidade, os valores do Enterprise Value face a variações da taxa de crescimento e do próprio WACC. E, portanto, verifica-se que pequenas alterações destas variáveis provocam grandes alterações no Enterprise Value. Um Enterprise Value máximo, e que daria 53.783.17, conseguir-se-ia com uma taxa de crescimento de 2,5%, portanto, considerando uma taxa de crescimento de 2,5% e um WACC de 5,3%. O Enterprise Value mais baixinho, de 18.410.10, seria obtido se a taxa de crescimento fosse considerada como pressuposto 1%, para um WACC de 9,30. Portanto, é isto que estas análises de sensibilidade nos permitem obter. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até à próxima videoaula.